últimos dias, eu me perguntava assim, por quê? E eu até falei um pouco sobre isso na última live que nós fizemos na Escola do Responde, sobre o arrependimento. Porque eu sempre ouvia falar que se a pessoa não recebeu o dom do arrependimento, então ela não vai se arrepender. E aí fica a pergunta, por que uns recebem o dom e outros não recebem? E Deus me mostrou nesses últimos dias, porque muitas vezes a gente não reconhece o quão errada nós estamos. Eu lembro que a primeira vez, quando Deus me chamou, quando Deus falou comigo, eu achava que eu era de Deus. Eu achava que eu era de Deus, eu era uma pessoa assim, eu não cometia nenhum erro grave, não adulterava, não roubava, não mentia, não enganava. Então eu era assim, uma boa pessoa justa. Só que eu não tinha um novo nascimento. Então, mas porque eu era uma pessoa justa, porque eu não fazia nada de errado, eu achava que eu tinha Deus, que eu até tinha o Espírito Santo. E no dia que ele falou comigo, ele falou muito claro comigo. Foi num domingo de manhã, quando o meu pai, que estava pregando no altar, falou sobre a parábola do joio e do trigo. E quando ele falou sobre essa parábola, parece que ele estava falando comigo. Foi a primeira vez na minha vida até então que eu ouvi Deus falar comigo. Porque até ali eu ouvia falar sobre Deus, eu falava sobre Deus, eu lia a Bíblia, eu falava que eu era cristã, falava que queria servir a Deus, que eu amava a Deus, que eu queria ser esposa de pastor. Até ali eu falava todas as coisas certas, mas eu não entendia exatamente o que eu estava falando, porque eu aprendi, cresci na igreja e foi o que eu ouvi dos meus pais. E contrário que muitos jovens, né, que fazem exatamente o oposto que os pais falam, eu não era assim essa pessoa. Eu ouvia o que meus pais falavam e eu aceitava o que os meus pais falavam e eu queria o que eles falavam, eu queria aquilo que eles pregavam. Então até ali, tudo que eu ouvia falar de Deus, tudo que eu falava sobre Deus era uma forma assim meio que distante, né? O meu relacionamento com Deus era muito assim, muito, vamos dizer, religioso, porque eu orava, mas eu não conhecia Deus. Então eu orava Pai Nosso, mas eu não conhecia Deus. Eu falava com Deus, mas eu não ouvia Deus. Eu ia na igreja, mas eu não ouvia a voz de Deus. Então tudo que eu fazia era religioso. Então eu era uma religiosa. Então nesse dia, quando foi pregado sobre a parábola do trigo e do joio, Deus falou muito forte comigo. Você é o joio. Você é o joio. Você está crescendo no meio do trigo, mas você não é trigo. Você não é real. Você não é isso que você disse. Então, naquele momento, eu me senti a pior das criaturas, porque ali, a primeira vez na minha vida, eu vi que eu era uma enganadora, que eu era uma pecadora. E eu fui lá na frente, eu tive que vencer a vergonha, porque todo mundo que me conhecia ia me ver indo lá na frente, mas eu fui lá na frente e naquele dia eu tive o meu encontro com Deus. Então por que Deus me deu ali o arrependimento? O que Ele viu em mim? Uma pessoa que poderia ter um encontro comigo, que precisava dele. Por quê? Tantas outras pessoas na igreja até reconhecem que não são. Eu não reconhecia, eu não sabia que eu não era. Muitas pessoas sabem que não são. Muitas pessoas vêm na igreja, estão aí no jejum de Daniel, estão buscando o Espírito Santo. E nada acontece. Por quê? Qual a diferença? O que aconteceu? O que Deus viu em mim? Que naquele dia, sem eu estar fazendo o jejum de Daniel, sem eu estar buscando, né,
fazendo corrente, lendo a Bíblia, fazendo jejum para receber, para ter um encontro com Deus. Eu pensava que eu tinha. Por que naquele dia Deus viu em mim uma pessoa que estava pronta para ter um encontro comigo? Porque eu reconheci o meu estado espiritual. E aí que falta, é essa falta que acontece com muitas pessoas que estão buscando o Espírito Santo, que estão buscando um novo nascimento, ou que cometeram um erro, um pecado, estão no pecado e vivem, elas sabem que estão no pecado, mas elas não se enxergam como pecadoras. Muitas pessoas olham para si mesmas como vítimas do pecado. Eu não consigo parar de fazer isso. Eu fiz isso porque aquela pessoa fez isso comigo. Eu sou assim porque eu cresci num lar que faz isso ou aquilo. Eu menti porque se eu não falasse a verdade, isso e aquilo ia acontecer. Então, ela é uma vítima da situação. Ou seja, ela não se enxerga como pecadora. Infelizmente, quando você não se enxerga pecadora, Jesus não pode salvar, porque ele veio para quem? Para os pecadores. Né? Lá em Lucas, eu até marquei, Mateus, Jesus, ele menciona isso aqui. Ele fala assim, misericórdia quero e não holocaustos. Ele menciona uma passagem bíblica da época. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então Jesus, ele está procurando os pecadores. Mas quem são os pecadores? Todo mundo que erra? Não. Não, porque muita gente que erra não se acha pecador. Então, se você não se vê como pecador, como é que Jesus vai te salvar? Como é que você vai ter arrependimento? Quando eu reconheci que eu era o joio, que eu era uma enganadora, que eu estava enganando todo mundo e a mim mesma a respeito da minha vida espiritual, ali eu reconheci que eu era pecadora e eu pude me converter. Eu olhei para mim e vi que eu estava perdida e eu então clamei a Deus pela salvação. Então Jesus veio e me salvou. Quer dizer, ele me mostrou quem eu era, mas ao mesmo tempo que ele me mostrou, ele não me condenou. Ele só me mostrou, olha só, quem você é. Mas eu vim para te salvar. Eu vim para te justificar. O meu sangue te limpa disso. Então, ali eu tive um encontro com Jesus. Essa transformação espiritual só acontece na vida das pessoas que se enxergam pecadoras. Enquanto você colocar a culpa dos seus pecados em terceiros, você não vai se arrepender. Deus não vai te dar o arrependimento e tampouco vai ter um encontro com você. Imagino que isso deve ter acontecido com vocês também. E você teve esse dia na sua vida? Tive sim. Eu me lembro que... Fala bem altinho para elas... Tá, bem alta para elas poderem ouvir. Eu me lembro que quando eu fui criada na igreja, né? Só que chegou um determinado momento que aconteceu uma situação e foi a primeira vez assim que eu me enxerguei como alma. Tinha uma pessoa que estudava comigo. E a mãe dela a gente descobriu que a mãe dela estava com câncer. E aí a gente começou, aí falei com meus pais, a gente chegou a ajudar a família, levando a igreja. E eu tinha uns 12 anos. E logo em seguida ela morreu. E eu vi as pessoas falando assim, olha, mas graças a Deus, ela foi salva. Aí eu comecei a pensar sobre aquilo, né? Eu me vi como uma alma. Foi uma coisa que me despertou para as coisas de Deus, porque nunca ninguém que eu conhecia tinha morrido. Então eu não tinha conhecido a morte ainda, né? Que existia a salvação, que eu tinha que cuidar da minha alma, porque um dia eu ia prestar contas com Deus. Então, quando aconteceu isso, né, para mim, aí eu comecei a perguntar as coisas para meus pais, né? Aquilo me despertou, porque eu vi as pessoas falando, mas o importante, ela faleceu, mas ela aceitou Jesus. Eu vi as pessoas comentando esse comentário. E aí eu comecei a perguntar, comecei a questionar, mas por quê? Aí meu pai começou a me ensinar. Aí ele falou assim, olha, porque a
pessoa não morre e acabou, a pessoa tem que entregar a vida. Eu ia na igreja, mas eu não entendia muito. E aquilo começou a despertar aquela curiosidade em mim. Até que um dia eu me vi também perdida, mesmo na igreja. Eu vi que eu precisava de Deus. E veio um arrependimento, que é dom do Espírito Santo, né? Mesmo você sendo criada na igreja, se você não tiver sua experiência pessoal com Deus, não adianta. Porque você vai estar ali, mas você não vai fazer parte do corpo de Cristo. Você pode fazer parte da igreja, da instituição, mas não do corpo de Jesus. Você só faz parte do corpo de Cristo quando você tem quando você conhece a Deus. E eu tive essa experiência com Deus. Eu me vi perdida, mesmo muito nova, mesmo criança. Eu vi que eu tinha pecados, que eu tinha falhas, que eu precisava de Deus, que eu era uma alma. Eu me vi como uma alma, que eu nunca tinha me visto, né? E ali eu me vi como uma alma. E o Espírito Santo começou a trabalhar dentro de mim. Eu me lembro que, na época, eu comecei eu não ia mais na igreja porque meus pais me levavam. Eu ia porque eu queria ir. Começou a despertar um desejo muito grande de conhecer a Deus, de ter o Espírito Santo, de conhecer esse Deus. Porque eu via Deus, eu via, mas eu não conhecia. Então, às vezes, muitas das vezes, você está na igreja e você vê Deus na vida das pessoas, nos testemunhos. Você viu o poder de Deus através de uma cura. Você chegou na igreja através de um problema e você resolveu o seu problema. Só que Deus, ele não chama só para resolver nosso problema. Ele quer, o maior plano de Deus para nós é a nossa salvação. E esse relacionamento que ele quer ter com a gente, né? E quando a gente vai se entregando, conforme a gente vai se entregando, e o primeiro passo que a senhora perguntou é o arrependimento, né? Quando a gente se vê errado. Mas o arrependimento só vem né, o dom do arrependimento só vem para quem reconhece que precisa do arrependimento. Precisa de Deus. Que a questão aqui é o seguinte, a pessoa que até se enxerga como pecadora, mas que acha que ela é pecadora por causa de alguma outra coisa, ela não se enxerga como pecadora só. Ela vê assim, não, eu sou pecadora, mas quem não erra? Eu fiz isso, eu faço isso, mas eu faço isso porque aquilo ali acontece. O meu marido, o meu filho, o meu namorado, a minha mãe, né, onde eu moro, na escola, na faculdade, é assim. Então a pessoa, ela sempre coloca a razão pela qual ela está naquela situação pecaminosa nas outras pessoas. Então ela se sai como vítima. Eu sou vítima dessa situação. Eu peco porque eu não tenho como mudar. É como muitas pessoas falam, olha, eu não tenho como mudar isso. Eu sempre fui assim. Então eu não sei o que eu faço. O que eu faço? Mas você não está reconhecendo que você é uma pecadora e que você precisa de ajuda. Não, você está assim. Eu não sei por que eu faço. Quando isso acontece, eu faço isso. Quer dizer, aquilo ali é culpado de eu fazer isso aqui. Vocês estão entendendo? Aquilo ali, ela coloca a culpa em outra pessoa. Então, o pecador, na verdade, ela vê que não é ela. Ela é uma vítima daquela outra coisa, daquela outra pessoa. Então, por isso que você não se arrepende. Porque você acha assim, não é minha responsabilidade. No fundo, você está falando assim para Deus. Não é minha responsabilidade mudar. Eu sou assim por causa daquilo, aquilo outro. Então, quer dizer, você nunca experimenta o dom do arrependimento, porque ele não é para você. Jesus veio, como ele falou aqui, eu vim não para chamar justos, porque no fundo você se vê como uma justa. Você acha que você é uma vítima indefesa, coitadinha, você está fazendo isso porque a sua mamãe fez isso. Você foi abusada no passado, então por isso que você guarda mágoa. Então essa mágoa tem uma razão, olha, foi abusada no passado. Quer dizer, você sai fora do pecado, o pecado ele não é seu. Então, você também não vai ter o arrependimento. E às vezes elas ficam esperando Fala mais alto. a situação mudar fora. Quando mudar isso, aí vai acontecer de eu me entregar para Jesus. A situação, como você está falando, a culpa de eu estar assim é essa situação. Quando mudar, aí eu vou e me entrego,
aí eu vou e busco o Espírito Santo. E não é. Eu é que tomo a decisão de mudar isso dentro de mim. É uma coisa de dentro para fora. Eu decido não carregar mais isso. Eu decido, Senhor, eu me arrependo dessa pessoa. Foi aquilo, as situações me trouxeram aqui, mas eu estou perdida. Eu preciso do Senhor. Eu estava lendo sobre Pedro, quando Pedro negou Jesus, e fala que ele chorou amargamente depois que ele ouviu o galo cantar, né? Por quê? Porque ele se arrependeu. Quando a pessoa... Ele poderia ter feito assim, poxa, mas também não imaginava que isso aqui ia acontecer. Eles iam me prender. Então eu neguei porque eu ia ser preso. Então, sabe, eu tiro fora, corro fora do meu pecado. Meu pecado não é meu, na verdade. O pecado é a situação que me levou a pecar. Não, ele não teve essa reação. Pelo contrário, quando ele ouviu o galo cantar, ele chorou amargamente. Quer dizer, quando a pessoa reconhece quem ela tem vergonha, sim, ela chora amargamente, ela vê que ela é podre, que ela é uma pecadora, a pior das criaturas, e aí vem Deus, mas não tem problema, porque eu vim para te salvar, é por você que eu vim, né? Cris, é por isso que muitas vezes, vou levantar para me virar, por isso que muitas vezes uma das coisas mais difíceis para a pessoa fazer é até mesmo o perdão. Porque como perdoar se você se sente vítima de uma situação? É como se você não reconhece ali, peraí, eu tô errada só de não perdoar. As pessoas hoje em dia, elas têm uma dificuldade muito grande e por isso às vezes não conhecem a Deus, porque ela se põe como vítima. Não, o que aconteceu no meu passado, olha, a minha mãe era assim, eu fui abandonada, eu fui abusada e muitas coisas aconteceram. Eu cresci num lar assim, a minha mãe falava alto com meu pai, por isso que eu sou assim. Quem nunca teve um problema na sua infância, né? Quem nunca teve alguma coisa que traumatizou, que te chocou e que te feriu? Todos nós somos assim. Mas enquanto você guardar aquilo, não, eu tenho o direito de guardar isso aqui porque eu sou a vítima, você nunca vai alcançar a Deus. O interessante em tudo isso é que as pessoas... Interessante em tudo isso é que as pessoas pensam isso, né? Segundo as circunstâncias, como você falou, o pecado segundo as circunstâncias. Então eu não abandono isso porque eu moro aqui, porque eu tenho essa vida, tenho esse pai, tenho essa mãe, fui abusada, tenho esses problemas, chego tarde. Então não tem a condição que vocês falam para que eu tenha essa vida com Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele não é para nada disso. Ele está olhando somente para a nossa alma. Ele quer só que você entregue e pronto. E Ele resolve tudo isso. Ele tira você de onde você está. Mas o problema mesmo é que a pessoa se reconhece. Ela tem quer que entregar. reconhecer. Ela até fala assim, não, eu entrego a minha vida para Jesus, eu entrego meus pecados para Jesus. Mas ela não vê, ela não enxerga Ela não que ela é má. Sim. Que ela é má, você é má, você é perversa, você é orgulhosa, você é invejosa, você é enganadora, você é mentirosa, você é adúltera, você é prostituta. Você não reconhece isso. Você não reconhece. Você não fala isso pra você. Você fala assim, não, eu me prostituí, na verdade não foi bem eu me prostituir, né? Eu estava mal, eu estava fraca naquele momento e ali, de repente, eu estava na cama com meu namorado e de repente aconteceu. Mas assim, todo mundo erra, né? O que eu posso fazer? Não, você não reconhece que você é uma prostituta. Porque quem dorme, tem sexo antes do casamento, é prostituta. Está escrito na Bíblia. Está se prostituindo. Está se prostituindo. Mas você não fala isso, você não reconhece. Não, que isso? Eu prostituta? Eu me prostituí? Não. Foi um momento de fraqueza. Então, quando você ficar colocando florzinhas e decorações no seu pecado, você não vai se arrepender. Deus não vai te dar. Porque assim, você pode até falar assim, poxa, eu me sinto mal. Eu não queria ter feito. Você pode até falar isso. Mas enquanto você não falar assim, não, eu sou má. Eu
eu sou pecadora. Eu fui mau caráter. Eu fiz porque eu quis. Foi porque eu estava fraca, não. Eu fiz porque eu quis. Eu seduzi aquela pessoa. Eu queria ter sexo com aquela pessoa. Eu queria ter eu queria mandar aquela nude. Eu queria ter aquelas conversas picantes no celular. Eu queria. Eu tenho luxúria, eu tenho lascívia, eu tenho os pecados da carne na minha vida. Enquanto você não falar isso, você pode até se sentir mal. Eu tô triste. E até ficar remorso. É diferente do arrependimento. O arrependimento, se ela tiver, ela vai vir acompanhado de uma atitude de mudança dela. O remorso, ela se sente mal, aí ela peca de novo. Ela se sente mal e peca de novo. O remorso é só esse sentimento. Alguém descobre o que você fez, aí você fica com vergonha. Claro, né? Você fica com vergonha. Descobriram que você não é tão santinha assim. Mas não adianta essa vergonha, não adianta essa tristeza, não adianta essas lágrimas. Porque você ainda não se enxergou como pecador. Jesus veio para o pecador, não para o justo. E você aí, cheia de pecado, você está se olhando como justa. Justa de causa. Não, eu peco porque eu tenho uma razão. As pessoas tendem muito a camuflar tudo, né? Então tudo tem uma justificativa, tudo tem uma maquiagem ali por cima do erro dela. Só que elas não entendem que Deus vê lá dentro, Deus ele procura isso, essa sinceridade, ele conhece, exatamente, ele conhece as intenções de cada um de nós. Então a gente vive numa sociedade que nos ensina isso, a camuflar. Você tem que ser legal lá no seu trabalho, você tem que chegar na hora, você tem que fazer, né, puxar a sardinha lá pro patrão, porque senão você é demitido. Então, você mesmo não gostando, você vai, né, fazer lá a política da boa vizinhança. Então, a gente aprende desde o início. Olha, se você falar dessa maneira com seu pai vai te castigar. Então, vai lá, finge que você tá gostando, mas lá atrás você sai escondido de casa, você faz tudo que é errado nas costas do seu pai. Mas na frente você, né, faz ali que você é uma boa pessoa. Então a gente aprende isso desde quando é criança. E só que a gente não entende muitas das vezes, né? A gente não entende que Deus vê tudo. E a gente só consegue detectar isso quando a gente vem pro altar, quando a gente se achega perto do altar, porque Ele nos revela isso. Ele nos revela o que está lá dentro. E Ele busca isso, sinceros de coração. Então, quando eu sou sincera, quando eu faço exatamente o que a dona Cris falou, eu jogo mesmo tudo ali. Não, eu sou assim, eu fiz isso mesmo, eu procurei mesmo isso, é de errado. E ela odeia o pecado, né? Ela não gosta do pecado. Quando a gente vê um pecado na gente, a gente odeia aquilo dentro da gente. A gente não consegue conviver com aquilo. Aquilo faz mal a gente, porque o Espírito Santo está dentro da gente. Então, quando Deus mostra um erro na gente, olha, você está errando nisso aqui, aquilo te incomoda de uma maneira que você não consegue conviver com aquilo. Enquanto você não vence aquilo, aquilo vai fazendo mal para você. Você, não, meu Deus, eu tenho que te expelir isso da minha vida. Eu não aceito mais ser essa pessoa orgulhosa, eu não aceito mais cometer esse pecado. Quando Deus mostra uma coisa para você, aí é o arrependimento sincero. E é interessante que muitas pessoas são orgulhosas, mas elas são incapazes de falar que são orgulhosas. Por quê? Porque ela não odeia aquilo. Porque não odeia e também não enxerga. Ela sabe que ela é, mas ela não quer reconhecer. Sabe quando você, por exemplo, você sabe que você não pode comer o chocolate, mas você come mesmo assim. Você sabe, mas você come mesmo assim. Aí, quando alguém fala assim, poxa, você não devia ter comido aquele chocolate, o que você fala? Só hoje, só um pedacinho. Quer dizer, no fundo, você não tá nem aí que você não pode. Você vai comer mesmo. Você acha um argumento interessante para comer. Você acha um argumento interessante para pecar. Então, assim, você não sabe, Cris, o que eu já passei na minha vida. Então, por isso, o que eu tenho passado. Você não sabe como é que é conviver com a minha mãe. Você não sabe como é viver nessa vida que eu tenho. Eu sou uma ex-obreira. Eu tenho vergonha. Quando eu vou lá na igreja, todo mundo fica olhando para mim. Quer dizer, você ainda está com remorso. Você está preocupado com o que os outros estão falando, ou pensando, ou vendo, o que for. Você não está olhando para você. Sabe? E essa diferença. Eu estou falando aqui, o que eu estou falando aqui? O seguinte,
Quando você reconhece, olha para você e reconhece, eu sou isso e aquilo outro, aí você vai receber o dom do arrependimento. E porque você reconheceu que o erro está em você, então você vai tomar responsabilidade de mudar. Enquanto você ficar assim, não, porque eu vou lá na igreja e as obreiras ficam olhando para mim. Você não está olhando para você, você está olhando para elas. Você está olhando para todo mundo, você está, olha lá, está olhando para mim, tá rindo de mim, ai, tu tá vendo? Não vou vir mais. Ah, é difícil, eu não consigo voltar. Eu não consigo voltar, mas não é porque você não consegue, você consegue. É que você não ainda caiu a ficha que você é pecadora. Você ainda acha que você é vítima de alguma coisa, uma situação. Sabe, você não consegue por quê? Porque o pastor vai olhar para você, porque as pessoas vão olhar para você. Quer dizer, ainda não se enxergou. Porque quando eu fui lá na frente, as pessoas estavam olhando para mim. As pessoas estavam olhando para mim e eu não estava me importando com o que elas estavam pensando, olhando. Porque eu enxerguei quem eu era. Eu vi, meu Deus, eu estou perdida. Eu já tenho 15 anos. Eu pensava que eu já estava pronta para servir a Deus. Mas eu não estava. E como é importante olhar para dentro da gente, porque às vezes a pessoa só consegue ver os pecados que todo mundo vê. O dia que eu me vi, me enxerguei, Deus me mostrou muitos pecados, mas os que me chocaram, os que me fizeram ver assim, meu Deus, como eu estou perdida, foram os pecados escondidos, que ninguém sabia, que eram as coisas que aconteciam dentro de mim, os pensamentos sujos, as mágoas. A minha mãe ficou chocada depois que eu contei para ela que eu tinha mágoa dela. E foi exatamente isso. Antes eu pensava assim, não, eu sou assim, eu tenho essa tristeza dentro do meu coração contra a minha mãe, porque ela tem descontado todos os problemas que ela passa com meu pai em mim. Eu sempre fui a vítima. E naquele dia eu fiquei chocada de ver que eu não era vítima coisa nenhuma. Deus mostrou, tá vendo? Quem é você para você estar com mágoa da sua mãe? Né? Então, às vezes, a pessoa fica só reconhecendo, entre aspas, os pecados que todo mundo também vê. Mas, às vezes, Deus está esperando que você assuma os pecados que ninguém vê. Aqueles que só você sabe. E, por exemplo, para você estava sendo justo aos seus próprios olhos, né? Como algumas situações que foram citadas aqui. Não, eu reajo assim porque o meu marido me traiu, então é por isso que eu sou assim. Eu passei por esse abuso, então você está se justificando com os seus sentimentos. Mas você tem que ser justo aos olhos de Deus, não aos seus olhos. Porque quando você ajusta aos olhos dele, você se olha como ele olha para você, você consegue reconhecer isso que ninguém vê. E a gente se vê tão suja, tão pecadora, que a gente começa a falar, eu preciso do Senhor muito. Porque quando Deus fala com a gente, ele mostra pra gente que a gente não tem desculpa nenhuma de errar. A gente não tem desculpa. Por mais que você tenha tido um passado horrível, se você conhece a história de Jesus, você vê que ele não tinha a simpatia dos irmãos, né? Os irmãos dele criticavam ele, humilhavam ele. A mãe dele não respeitava ele, desculpa aí as pessoas que idolatram Maria, né? Mas Maria teve um momento na vida dela que ela não respeitou Jesus. Então, Jesus não teve tudo paparicado, a vida dele perfeitinha, para ele ser um homem, para ele não pecar. Não, ele passou por muita coisa, passou por muitas situações difíceis. De ser traído pelos melhores amigos, de não ter compreensão de ninguém. Ninguém entendia Jesus, nem os discípulos entendiam Jesus. E quando ele foi lá para o deserto e ficou lá sozinho para ser tentado pelo diabo, sozinho, mas a vida toda dele, ele mostrou, olha, ninguém tem razão de pecar, porque eu consegui viver, eu nasci como homem e eu vivi aqui 33 anos perfeito, eu não pequei. Ele poderia ter ficado com mágoa, ele poderia se irritar e falar coisas que não devia falar. Não, em nenhum momento Jesus pecou, em nenhum momento. Quer dizer, ele provou pra gente que mesmo quando você não tem todas as circunstâncias favoráveis a você,
Se você for de Deus, você não vai pecar. Mas o que acontece? Muitas estão pecando. Estão pecando e estão usando desculpas de carne, a carne é fraca, mas esquecem da outra parte do versículo, que o espírito é forte. Né? Só falam que a carne é fraca. Não, estava mal, foi um deslize, dei mole. Né? Tudo isso aí são desculpas de pessoas que não se enxergam como pecadores. E eu vou dizer uma coisa para você. Será que o Espírito Santo está em você mesmo? Você que é obreira, você que tem um título na igreja, você é até esposa de pastor, será que o Espírito Santo está em você? Será? Será que você teve um dia que você teve um encontro com Ele? Ou você está aí vivendo, né, como eu vivia na igreja, uma ótima membro da igreja, exemplar, não dava problema com ninguém, era boa aluna na escola, meus pais não tinham nada de reclamar de mim, não tinha problema nenhum, mas eu não conhecia Deus. E se eu não tivesse tido aquele encontro com Deus, olha que perigo, eu iria casar com o pastor eventualmente, eu iria estar fazendo a obra enganada, sendo uma ótima pessoa, mas no fundo, eu não conhecia Deus, ou seja, eu não era uma ótima pessoa. Aquela outra pessoa que estava aqui dentro, que ninguém via, ela não era uma ótima pessoa, ela era pecadora. Ela tinha maus olhos, ela tinha pensamentos negativos, ela tinha inveja, ela tinha todo tipo de pecados carnais, estava tudo aqui dentro. Meio que guardadinho, para ninguém ver, porque você, quando está na igreja, quando você cresce na igreja, as pessoas esperam que você seja perfeita. Então você tem que guardar todos os seus pecados aqui dentro. Mas quando eu nasci de Deus, eu não precisei guardar mais nada. Porque Jesus me limpou de dentro para fora. Ele me limpou porque Ele viu em mim arrependimento. Ele viu em mim, não que Ele viu arrependimento, Ele me deu arrependimento porque Ele viu que eu me enxerguei como pecador. Eu praticamente falei assim, olha, meu Deus, eu preciso de um Salvador porque eu estou perdido. Aí Jesus veio me salvar. Paulo disse isso, que Jesus veio para salvar todos e que ele era o principal pecador. Você vê, Paulo, ele escreveu muitas coisas, ele foi muito usado por Deus, fez muitas coisas, mas ele também se enxergou como sendo o principal pecador. Né? A pessoa ela tem que se enxergar, não como a esposa falou, ver o que os outros falam, mas se olhar e ver o que está dentro, o que está lá escondido, que ninguém vê, mas que só é o Espírito Santo e o diabo, às vezes, mostra, fala através de pensamentos, igual pensamentos negativos, a senhora falou. Às vezes a pessoa ela ouve mais o diabo e Deus está querendo falar com ela. Né? Tá fazendo um jejum de Daniel e Deus está querendo falar com ela está ouvindo mais o diabo, a voz da carne dela, do que a voz de Deus. Na verdade, a pessoa que ela se acha justa, ela não vai ouvir a Deus. Ela não vai ter ouvidos para ouvir a Deus. Ela vai ser uma daquelas terras, né, inférteis que caiu lá a semente, né, e não deu nada. Teve aquela que caiu entre os espinhos, teve aquela que caiu rasa, na terra rasa. Quer dizer, por quê? Porque ela não se enxerga. E eu não me enxergava. Eu, até os meus 15 anos de idade, eu era uma dessas terras aí. Eu com certeza teve pregação que eu gostei, que eu achei legal, é isso mesmo, é legal isso e tal. E daí? Não fiz nada na minha vida. Eu só fui aquela terra macia, fofinha, pronta para receber a semente e dar 100 por 1, quando eu enxerguei o meu estado espiritual. Você tem que enxergar o seu estado espiritual. Qual é o seu estado espiritual? Você é pecadora? Eu não estou aqui condenando você. Eu não estou aqui te condenando. Eu estou aqui tentando te alertar, para mostrar para você que você tem que se enxergar. Porque eu não vou te enxergar. Eu não tenho como te enxergar. Você às vezes escreve para a gente perguntando, o que eu faço? Eu não consigo mudar, eu não consigo me converter, eu vivo no pecado. Eu não posso te ajudar.
eu não posso ajudar. Você que vai se ajudar. Mas você só vai se ajudar quando você se enxergar quem você é. Reconhecer, puxa, eu sou isso. Sabe, se sentir essa pessoa perdida. E aí sim, vem o Espírito Santo, vem Jesus e ele salva você. Aí pronto. E a senhora vê que a gente atende muitas pessoas que estão 10, 15 anos na igreja e não tem o Espírito Santo. Como pode? Aí a gente vai atender, pergunta, mas vem cá, o que acontece que você não tem o Espírito Santo? É o principal. Não, eu faço tudo direitinho, eu não peco, eu não erro. Mas ela, na verdade, no fundo, ela não quer se enxergar. Eu me enxergava como uma pessoa justa. Eu não achava que eu era pecadora. E porque a senhora também assimilava todas as atitudes, né? Eu faço tudo certinho, eu sou uma olha boa só, filha, eu sou uma boa aluna. filha, eu assim, não falo mal de ninguém, não minto, sabe? Eu não roubo, eu não faço... Então eu sou salva, eu sou justa, eu não preciso de salvação. E com certeza a senhora poderia falar também, eu sou de Deus. Se alguém me perguntasse se você é de Deus, Sim, eu sou de Deus, eu sou uma falava moça que eu tinha de Deus. Espírito Santo. Mas eu falava que eu tinha Espírito Santo. Você vê o cúmulo. Eu dou graças a Deus que aquele dia aconteceu. Deus falou comigo, ele me acordou antes que fosse tarde demais. Porque a gente tem visto muitas pessoas que estão na obra de Deus, infelizmente, enganadas, né, Deise? Você trabalha com ex-obreiras, muitas dessas ex-obreiras, se não a maioria delas, elas nunca tiveram encontro com Deus. Então, fica ali de obreira, mas tem uma data de validade. Vai chegar um dia que ela vai cair, porque ela não é. Tá tudo ali camuflado, com um uniforme, todo mundo parece igual. Parece igual. E assim, o tempo tá, para essa pessoa que não se enxerga, né, enxerga os seus pecados, o tempo está passando e ela está perdendo tempo, na verdade, porque hoje pode ser a última oportunidade dela. E de repente ela perde a salvação. É como se ela tivesse assim, ó, né? Assim, ó. Aqui, tá aqui assim, tipo, ela tá aguentando, tá segurando, aí chega um dia que ela vai lá e tem sexo com um monte de homem. Sabe? Tipo assim, a minha carne, eu quero ter, eu queria ter, eu tô solteira, eu tô precisando, tô subindo pelas paredes, mas eu não posso. Aí basta um homem na rua, às vezes, um homem na rua, estranho, dá um oi, tudo bem? Leva ela pra cá. Leva ela pra cá. Por quê? Porque tava aqui, assim, ó. Então, quem ela era, tá por aqui, ela tá segurando a dentro dela. É o leão dela. preso. O leão preso. É o leão preso. Tá ali. Eu sei o que tá dentro, não. Mas, não, daqui a pouco, soltou, já É era. muito sutil, né, essa coisa, é muito sutil. A pessoa não enxerga realmente os seus pecados, não reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor, como Salvador daquele que está perdido. E ela fica dando tempo para a sua vida como se a vida fosse assim uma coisa que pudesse dar tempo. E a salvação ela poderia ter depois que ela fizesse tudo isso, todos os pecados. Né? Tudo que Jesus pede é um fardo para ela. Porque ela já está aqui, né? Segurando os pecados dela aqui assim, né? Aí o pastor fala assim, ó, gente, vamos fazer os 21 dias de jejum. Pô, não aguento mais jejum. Todo mês agora vai ter 21 dias de jejum? Será que eu posso assistir Topíssima? Pelo menos Topíssima? Tem vigília? Né? Vai ter vigília de novo. Vai Sério? ter sábado, vai ter outra reunião de obreiro. 10 da manhã, pô, às 10 da manhã toda manhã. Quer dizer, tudo se torna um fardo para ela. Tudo se torna um fardo. Porque Tem prazer. ela não tem prazer, porque ela não é, a natureza dela é carnal. Ela não tem a natureza espiritual. Porque quem é nascido de Deus tem prazer em fazer jejum. Tem prazer em estar nos 21 dias. Tem prazer em vigílias, em sacrifício. Ela tem prazer, ela tira prazer. Ela tira prazer. Poxa, eu vou agradar mais o meu Senhor. Eu vou dar mais para Ele. Eu vou me dar mais. Eu vou me avaliar mais. Porque a natureza dela é divina. Se inclinam para o espiritual, né? Se inclinam para o espiritual. Os da carne se inclinam para a carne. Os do espírito se inclinam para o espírito. Por isso que é tão difícil para você fazer o jejum. Por isso que você aí fica aí escondida, vendo no Instagram de todo mundo. Fala que está no jejum, mas você está lá, seguindo um monte de gente, olhando a foto de todo mundo, sabe? Os atores, vendo escondidinha lá, vendo os vídeos lá no YouTube de outras coisas. Pois é, porque você não é nascida de Deus. Você não é de Deus.
Você não é de Deus. Quando é que você vai se enxergar? Quando é que você vai se enxergar? Quando? Quando Jesus vier e você ficar para trás? É isso? É isso que você está esperando? Jesus voltar e você ficar para trás? É isso. Porque parece que é isso, né? Porque você sabe a sua condição. Até quando você vai se esconder atrás de um uniforme? Até quando? Até quando? Então fica aí, vai lá, Nanda, fica aí essa pergunta. Até quando? Até quando? Deus abençoe a todos.